Olá, alunos! Tudo certinho? Preparados para o vestibular do Federal? Então, estou aqui para resolver as provas de biologia da UFPR, desde o processo seletivo de 2002, 2003, até o último processo seletivo antes desse vídeo, que foi de 2014, 2015. Vou colocar aqui todas as questões de biologia dessas provas, com exceção das que foram canceladas ou as que foram repetidas. Certo? Acho que tem uma só que foi repetida em dois processos seletivos, as demais eram únicas. Então eu vou resolver com vocês. As provas já estão separadas por temas e eu vou dividir os vídeos de acordo com esses temas. O dessa primeira parte, né, dessas correções, resoluções de prova da UFPR, vai ser a prova de genética. Vamos lá? Então vamos lá. Questão número 1, processo seletivo para entrada em 2015. A narcolepsia é um distúrbio do sono que acomete a espécie humana e outros animais. Com o objetivo de investigar a causa da doença, pesquisadores da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, introduziram cães narcolépticos em sua colônia de animais saudáveis e realizaram cruzamentos, alguns deles representados no heredograma ao lado. Os animais 1, 2, 4 e 11 são os animais narcolépticos introduzidos na colônia após anos de pesquisa, concluíram que nos cães a transmissão da narcolepsia é resultante da ação de um par de alelos. A partir dessas informações, responda: qual é a probabilidade de um filhote do casal formado pelos animais 13 e 16 nascer com narcolepsia? Então vamos analisar o heredograma. No casal 1 e 2, nós temos um macho e uma fêmea afetados. Por quê? Porque eles estão em coloração escura, né, em preto. O casal 3 e 4, nós temos um macho normal, o 3, né, que é clarinho, e o 4, que é afetado, a fêmea. No casal 1 e 2, os filhotes 5, 6 e 7, todos são afetados. Já no casal 3 e 4, nós temos o 8, 9 e 10 com seus filhotes e todos normais. Como no enunciado a gente não foi informado se a narcolepsia era dominante ou recessiva, nós podemos deduzir a partir do heredograma que a narcolepsia é recessiva. Por quê? Porque no casal em que ambos são afetados, todos os filhotes são afetados, porém no casal que só a fêmea é afetada, todos os filhotes nasceram normais. Certo? Qual o casal que nos interessa? O 13 e o 16. 13, um macho normal, filho de um macho afetado com uma fêmea normal. Portanto, ele vai ter um alelo dominante e um alelo recessivo. Já a fêmea, embora seja filha de um casal também com um macho normal e a fêmea afetada, ou seja, um normal afetado, ela é afetada, então ela é recessiva. A partir de então, a gente vai fazer esse cruzamento para verificar qual a possibilidade dos filhotes serem narcolépticos. Bem, para usar a resolução, a gente pode usar o básico, aquela tabelinha, né, onde nós colocamos os alelos do macho e da fêmea e fazemos o cruzamento. Ou o que eu acho mais rápido, né, só colocar quais seriam os gametas, né, o azão-azinho do macho e o azinho-azinho da fêmea, e fazer as flechinhas para ver o cruzamento. Como é um cruzamento simples, eu acho que o de baixo das flechinhas é mais rápido. De qualquer maneira, a gente vai cruzar o alelo dominante do macho com os dois recessivos da fêmea e depois o recessivo do macho com os dois recessivos da fêmea. E nós vamos ter, né, azão-azinho, azão-azinho, azinho-azinho e azinho-azinho. Portanto, a resposta vai ser a letra C. Por quê? Porque nós temos 50% de possibilidade do filhote nascer azão-azinho, ou seja, com a característica normal, porque o azão, que é o normal, é o dominante, e 50% dele nascer afetado narcoléptico azinho-azinho. Então, vimos, é uma questão bastante simples de genética. Genética é uma parte importante da prova. Nesses anos, né, de 2003 até 2015, foram 16 questões genéticas distribuídas nas provas. É um número bastante grande de questões, então a gente tem que prestar atenção na parte de genética para federal. Porém, as questões não são tão difíceis, como essa que você viu, um cruzamento básico das leis de Mendel, 2 alelos para fazer cruzamento e ter a resposta. Certinho, pessoal? Vamos para a próxima questão, então. Questão 2 do processo seletivo 2013 e 2014. Em camundongos, o nanismo é causado por um alelo recessivo ligado ao cromossomo X e a pelagem rosa é determinada por um alelo autossômico dominante.
2 alelos recessivos para a pelagem proporcionam cor marrom para os camundongos, que é considerada selvagem ou coloração normal. Se uma fêmea anã com pelagem marrom é cruzada com um macho rosa normal de uma linhagem pura, quais serão as proporções fenotípicas em F1 e F2 e em cada sexo? Primeiramente, a gente vai separar as informações. Ali eles nos dizem que o nanismo é causado por um alelo recessivo e está relacionado ao X. Então, para a fêmea ser anã, ela precisa ter os dois X com esse alelo recessivo, ou seja, Xazinho, Xazinho. Já o macho só tem um X, então se ele for Xazinho, ele já é anão, né? Porque o outro vai ser o Y. Para ele ser normal, ele tem que ser o Xazão Y. A pelagem, o enunciado nos diz que o rosa é o dominante e se os dois alelos forem recessivos, a pelagem é a cor marrom. Então, nós separamos essa informação, rosa Rzão, Rzão, marrom Rzinho, Rzinho. Agora vamos para os cruzamentos. Bom, então nós pegamos que para F1 nós temos uma fêmea que é Xazinho, Xazinho, para o nanismo, e Rzinho, Rzinho para pelagem. Já o macho é Xazão Y, porque ele é normal, né? Ele não é anão, e ele tem a pelagem rosa, então é Rzão, Rzão. Os gametas femininos só tem um tipo, que é o Xazinho R, né? Rzinho, porque é únicos alelos que a fêmea tem. O macho tem o Xazão R e o Y é Xazão Rzão, Y Rzão. Então, nós pegamos os gametas que são possíveis desse cruzamento e agora nós vamos fazer o cruzamento da F1. Então, pegamos os gametas para fazer o cruzamento. O cruzamento dos gametas femininos com masculinos deram como resultado fêmeas Xazão, Xazinho, Rzão, Rzinho, machos Xazinho, Y, Rzão, Rzinho. Ou seja, todas as fêmeas são normais e rosa e todos os machos são anões e rosa. Nas alternativas da questão, nós só teríamos uma alternativa certa já com esse primeiro cruzamento, que é a alternativa A, nesse caso, fêmea 100% normais rosa, machos 100% anões rosa. Se você observar, a alternativa B, C, etc., nenhuma delas tem essas duas informações. Portanto, você não precisaria fazer o segundo cruzamento, ou seja, o F2. Por que eles fazem isso? Até para ajudar. Porque é muito trabalho você fazer o segundo cruzamento, é bem mais complicado, bem mais demorado, toma muito tempo da prova. Então, se você acertasse o primeiro cruzamento, já conseguia responder, correto? Vamos para a próxima questão? Então, não é uma questão muito difícil, eles facilitaram a nossa vida, colocando como resposta já direto com o primeiro cruzamento. Até porque o segundo cruzamento ele é mais demorado, toma bastante tempo, você tem que prestar bastante atenção nos gametas, né? Então, para facilitar a nossa vida, eles já fizeram isso. Raramente você vai precisar fazer um cruzamento da F2, no caso. Das provas que eu fiz, nenhum teve esse tipo de cruzamento. São 13 provas no total, a entrada em 2003 até a entrada em 2015. Nessas 13 provas, a gente teve 16 questões de genética. Então, genética cai pelo menos uma questão por ano. Então, é importante vocês darem uma olhada em genética para a prova da federal. Mas elas não são muito difíceis. Pode ver heredograma, não muito difícil de você verificar. Questões com probabilidade, você vê qual a probabilidade de nascer PM macho. Ou questões como essa de cruzamento, mas cruzamento simples. Correto? Então, agora vamos para a próxima questão. Então, vamos lá, questão de 2014. As figuras ao lado, no caso embaixo, representam as frequências do alelo anemia falciforme à esquerda e as regiões de endemia de malária à direita, causada pelo Plasmodium falciparum, na África. Regiões com maior quantidade de indivíduos heterozigotos para anemia falciforme são as que apresentam maior incidência de malária. Por que se observa a coincidência das distribuições dessas duas situações? Então vamos lá para as alternativas. A malária atinge preferencialmente indivíduos com anemia falciforme? Não, né? Ela não atinge preferencialmente. O mosquito não vai escolher quem ele vai picar, se é a pessoa que tem anemia falciforme ou não, né? Lembrando que
A malária, né, para ela ser transmitida, é o mosquito que vai morder, a fêmea do mosquito, que quando pica, vai transferir o plasmodium para a pessoa, assim que ela vai adquirir a malária. Os indivíduos heterozigotos têm menor chance de contrair o plasmodium. Novamente, não faz muito sentido, né, ele contrair o plasmodium, porque quem vai transferir o plasmodium para o indivíduo vai ser o mosquito, ele não vai escolher, ele não vai saber diferenciar. Os indivíduos infectados pela malária têm maior chances de desenvolver anemia falciforme. É a malária que vai fazer com que você desenvolva anemia falciforme ou você já tem anemia falciforme independente disso? Né? Você já tem, não tem essa correspondência. Letra D. Os indivíduos heterozigotos têm maior chance de sobreviver quando infectados pelo plasmodium. Então, essa é a resposta correta. Por quê? Porque se vocês lembrarem, o plasmodium ele vai infectar as células sanguíneas, né, as hemácias. Porém, quando a hemácia ela é naquele formato de foice, o plasmodium não consegue atuar. Então, quem tem a malária não, a anemia falciforme, tem maior chance de sobrevivência sim, porque o plasmodium não vai ter como destruir essas hemácias falciformes, ao que ele faz com as hemácias normais. Então, a pessoa que tem a anemia falciforme, se ela tem hemácia normal, o plasmodium vai atacar essas células, as falciformes ele não consegue atacar. Então, a resposta correta seria a letra D. A letra E dizia o plasmodium invade apenas as hemácias em forma de foice, típica dos indivíduos com anemia falciforme. Incorreta também, porque é o contrário, ele vai invadir as que não têm formato de foice. Essa era tranquila, né? Questão 4, de 2012. Em suínos, a sensibilidade ao anestésico alotâneo é de grande importância econômica, uma vez que os animais sensíveis são altamente propensos a estresse, provocando prejuízos por morte súbita e condenação de carcaças. Essa sensibilidade é provocada pela homozigose do gene H e os animais, Hzinho, né? E os animais afetados não podem ser identificados morfologicamente até que a doença se manifeste antes de atingirem a maturidade sexual. Um criador cruzou um macho e uma fêmea de genótipos desconhecidos e obteve um filhote que manifestou a doença. O mesmo casal foi cruzado mais uma vez e teve 2 filhotes. Temeroso de perder também esses animais, o criador quer saber qual a probabilidade de ambos os filhotes serem afetados. Assinale a resposta correta. Então, conforme o enunciado da questão, né, os pais eram normais e ele queria saber qual seria a probabilidade de termos os filhotes afetados. Se os pais eram normais, mas já tinham tido um filhote afetado, então quer dizer que ambos são heterozigotos. Se você cruzar uma fêmea Hzinho com um macho Hzinho, nós temos 1/4 de possibilidade dele ser homozigoto recessivo, portanto afetado. Como são 2 filhotes, nós temos que multiplicar 1/4 de possibilidade de um filhote e o 1/4 de possibilidade do segundo filhote. Então, 1/4 vezes 1/4 igual a 1 sobre 16. Né? Você dividindo 1 por 16 dá 0,0625. Para a probabilidade, né, para a porcentagem, você vai multiplicar isso por 100, dando o resultado de 6,25% de chance de que ambos os filhotes tenham a doença. Correto? Então, uma questão simples de probabilidade dentro do cruzamento simples também da primeira lei de Mendel. Bem simples essa questão, correto? Próxima questão. Então, vamos lá. Questão número 5, do processo seletivo para entrada em 2010. Considere os seguintes cruzamentos entre humanos. Então, ele nos apresenta 6 heredogramas, e então ele pergunta: com base nesses cruzamentos, é correto afirmar que a anomalia presente nos indivíduos assinalados em preto é causada. As alternativas: gene autossômico dominante, dominante ligado ao cromossomo X, autossômico recessivo, genes recessivos ligados ao Y, ou genes dominantes com interação epistática. A letra E não pode ser. Por quê? Porque o epistático são quando genes diferentes têm atuação por uma mesma característica, correto? Para ser do cromossomo Y, tem fêmeas afetadas, então não pode ser também.
quando a gente diz que é ligado ao cromossomo X, todos os homens teriam filhas afetadas, né? Então, também não tem como ser. Aí nos sobra a alternativa A e a alternativa C, ou é autossômico dominante ou é autossômico recessivo. Olhando o primeiro heredograma lá, o casal é afetado, né, pela característica e tem 3 filhos. Desses 3 filhos, 2 são afetados e 1 não. Se a característica fosse recessiva, o pai e a mãe seriam todos recessivos e não teria como eles terem um filho com característica não recessiva. Então, a questão, né, a alternativa correta é por um gene autossômico dominante. Próxima questão. Questão 6, também de 2010. Na década de 90, foram descobertas no genoma de aves e mamíferos inúmeras sequências de DNA que tinham grande similaridade com os retrovírus infecciosos e por isso foram denominadas retrovírus endógenos, RVE. Sabemos hoje que esses estranhos elementos constituem 8% do genoma humano. Sobre os retrovírus endógenos, considere as seguintes afirmativas. Afirmativa 1. Retrovírus endógenos surgem a partir de evolução de genes mutantes do próprio organismo. Não. Lembre-se que esses retrovírus endógenos ou qualquer sequência que a gente tenha que não faz parte de seres humanos, de bactérias, de vírus, eles são transferidos para o nosso genoma a partir do momento que esses organismos infectam os seres humanos. Então, não são mutantes nossos, não são genes mutantes nossos. São genes que algum organismo que possuía, né, esses genes nos infectou e acabou inserindo esse material no nosso genoma. 2. Para que esses elementos surjam, é necessária a presença, em algum momento, do processo da enzima transcriptase reversa. Sim, lembra que é como o vírus da AIDS, né? Você precisa dessa transcriptase reversa para transformar o RNA desses vírus em DNA. Então, ele é retrovírus por quê? Porque ele precisa fazer todo esse processo, né? Então, a alternativa 2 está correta. 3. Os retrovírus endógenos são encontrados no citoplasma das células infectadas. Se ele faz parte das sequências de DNA, ele vai ser encontrado aonde? No núcleo, onde está o nosso genoma. Então, está incorreto. Alternativa 4. A origem de retrovírus endógeno pode se dar a partir da infecção de organismos por vírus que possuem RNA como material genético. Sim, é o que a gente estava comentando na primeira questão. Para a gente ter esse DNA no nosso genoma, a gente tem que ter sido infectada por um organismo, né, um retrovírus no caso, e o retrovírus é o vírus que tem RNA como material genético. Por quê? Porque para ele poder se multiplicar, ele vai precisar transformar esse RNA em DNA, por isso que é chamado de retrovírus. Então, a alternativa correta seria que consta apenas as alternativas 2 e 4, certo? Próxima questão. Questão 7 de 2009. Num estudo sobre uma família representada no heredograma abaixo, constatou-se que Antônio é afetado por uma anomalia causada pelo alelo recessivo de um gene ligado à porção ímpar do cromossomo X. Considerando essa informação, é correto afirmar que são, com certeza, portadores ou portadoras do alelo em questão. Então, ele nos deu um heredograma e informou que é um alelo do cromossomo X e que esse alelo é recessivo. Então, com essa informação, o que a gente sabe? Se o alelo é recessivo, as fêmeas vão apresentar essa característica anômala apenas se os 2x delas forem recessivos. Se ela tiver um X dominante para esse alelo, ela vai apresentar, o fenótipo dela vai ser fenótipo normal. Já nos machos, se só tem um X, né? Eles são XY. Então, se um X for dominante, pessoa normal. Se um X for recessivo, esse macho apresentará a característica, que é o que acontece aqui. Antônio apresenta essa característica, ou seja, ele tem um X recessivo, esse alelo recessivo. Se ele tem esse alelo recessivo, mas o pai dele tem fenótipo normal, então esse X obrigatoriamente veio da mãe. Então, a Adélia
com certeza tem esse alelo. A próxima pessoa que pode ter esse alelo é quem? A filha do Antônio. Por quê? Porque embora ela apresente o fenótipo de normal, o Antônio só pode passar um X para ela com o alelo recessivo. Portanto, a mãe de Antônio, a Adélia, e a filha do Antônio, a Cláudia, com certeza terão esse alelo. Resposta, então, B. Próxima questão. Então, vamos para a questão 8 de 2009 também. Essa questão é com relação ao mapeamento genético. Ela é um pouquinho mais trabalhosinha, mas ela não é difícil. Vamos lá. A figura abaixo representa um cromossomo hipotético em que estão assinaladas as posições de 5 genes, aqui chamados de Abel, Bynor, Klang, Brack e Fong. E a tabela na sequência mostra a distância entre eles. Então, nós temos a distância entre cada um desses genes com a informação de apenas um, o Abel. 1, 2, 3 e 4 a gente vai ter que descobrir, conforme diz ali abaixo. Com base nos estudos sobre mapeamento genético, considere as seguintes afirmativas. Para resolver aqui, nós vamos ter que se fazer por partes. Primeiro, nós temos o gene 2, que está bastante próximo ao gene Abel. Então, nós vamos na tabela verificar quais são os genes mais próximos, sendo um deles o Abel. Se nós olharmos ali nas unidades de recombinação, o menor valor é 2,8 e é o Bynor, a dupla, Bynor-Abel. Então, o número 2, nós já sabemos que é o Abel. Vamos anotar do ladinho essas duplas para a gente não se perder. Então, anota ali já em cima, que o 2 é o Bynor. Bom, se nós olharmos os que estão mais distantes entre si, nós temos o Ebrack e o Klang, que é 94,5R. Então, um deles vai ser o 1 e o outro vai ser o 4. Se nós olharmos ali entre o primeira linha, 10,7R, nós vamos ver que Klang e Bynor estão distantes apenas 10,7. Se nós já definimos que o 2 é o Bynor, então o 1 vai ser o Klang. Se vocês conferirem, então, a ordem que ficou, nós teremos que o 1 é Klang, 2 é Bynor, o 4 é Ebrack, então o Fong só pode ser o 3. Então, essa é a definição que a gente deu para os genes, a ordem dos genes. Agora vamos para as alternativas. Vamos para as afirmativas. Depois de Abel, o gene mais próximo do centrômero é o Bynor. Sim, lembrando que o centrômero é essa parte que une as duas cromátides irmãs, que faz o meinho do X. Então, os genes mais próximos, conforme determinado por nós, é o Bynor e o Abel. Alternativa 2. Os genes Fong e Ebrack estão no mesmo braço cromossômico. Sim, porque se nós olharmos o cromossomo, o que está à direita do centrômero é um braço, o que está à esquerda do centrômero é outro braço. E os genes Fong e Ebrack são os dois últimos e estão no mesmo braço. Então, essa afirmativa também está correta. Afirmativa 3. A maior chance de ocorrer uma permuta é entre os genes Klang e Bynor. Não, a maior chance de ocorrer permuta são entre genes mais próximos e não mais distantezinhos, como no caso do Klang e Bynor. Então, essa alternativa está incorreta. Os genes identificados com os números 3 e 4 são, respectivamente, Ebrack e Bynor. Não, a gente definiu que o 3 e o 4 seriam o Fong e o Ebrack. Então, a alternativa correta para esta questão seria as afirmativas 1 e 2, letra B. Então, com essas questões que a gente já viu, dá para perceber que as questões de genética, elas não são difíceis. Elas basicamente têm primeiro a lei de Mendel, cruzamento bem simples, heredograma, que eles gostam bastante. A única questão dessa parte mais do cromossomo foi essa, e nas próximas vocês vão ver que não tem mais tanto, mas elas têm detalhes que você tem que prestar atenção no enunciado e nas afirmativas. Por quê? Porque às vezes, se você lê muito rápido, sem prestar atenção, sem grifar as palavras importantes, por exemplo, na questão anterior a essa última,
que era um cromossomo recessivo do X, você tem que lembrar que era o recessivo do X, já respondia bem facilmente a questão. Então, basta ter calma para responder a prova, prestar atenção no que o enunciado está dizendo e o que as alternativas estão dizendo. Muitas vezes você consegue respondendo metade só da questão, prestando atenção nas alternativas e nas afirmativas que eles dão. Respondendo metade da questão, você já consegue matar. Por exemplo, aquela do heredograma que tinha só uma pessoa afetada. Se você observasse que a Adélia tinha que ter o gene para passar para o Antônio, você já respondia a questão, porque era a única alternativa com a Adélia. Então, vale a pena prestar atenção, às vezes você mata bastante tempo prestando atenção no que está escrito, certo? Vamos para a próxima questão agora. Então, questão 9 de 2008. Os seres vivos são acometidos por várias doenças que podem ter diversas origens. A exostose múltipla é uma anomalia que se caracteriza por lesões dos ossos e ocorre tanto em seres humanos quanto em cavalos. Segundo os pesquisadores que a estudaram, é determinada por um gene autossômico dominante. Considere um macho afetado filho de uma fêmea normal, que seja cruzado com uma fêmea também normal. A probabilidade desse cruzamento produzir um descendente macho ou fêmea normal é de... Então, vamos para a resolução dessa questão. O enunciado nos diz que nós temos um macho e ele é afetado. Esse macho, se ele é afetado, ele é azão alguma coisa. A mãe dele era normal. Se o afetado é dominante, a mãe era normal, então ela podia ser azinho, azinho, então nós temos um macho, azão, azinho. Ele vai se casar com uma fêmea normal, então ela também vai ser azinho, azinho, como a mãe desse macho. No cruzamento, eles nos perguntam como que vai ser a prole, qual a porcentagem da prole vai ser afetada também. Para saber isso, a gente vai ter que fazer aquele cruzamento básico de Mendel. Azão, azinho, aí tá ruim aqui. Azão, azinho, azinho, azinho e novamente azinho, azinho. Qual a porcentagem de filhotes afetados? 50%. Essa é a resolução do problema, a resposta letra C. Então, vamos para a questão 10 de 2007. Polialelismo é uma ocorrência de mais de 2 alelos atuando no controle de uma determinada característica genética. Em relação a esse conceito, assinale a alternativa correta. A. Numa população, o número de fenótipos apresentados por um caráter polialélico é tanto maior quanto maior o número de alelos que constituem a série. Sim, essa alternativa já é a alternativa correta. Quanto maior o número de alelos, maior a possibilidade de você juntar esses diferentes alelos e trazer fenótipos diferentes. Letra B. Caracteres polialélicos apresentam sempre interação alélica ditas dominantes? Não necessariamente, você pode ter a codominância. Se vocês lembrarem, né, existe a codominância, que seja 2 alelos que têm a mesma dominância e vai dar um intermediário entre eles. Caracteres polialélicos são controlados por genes situados em cromossomos diferentes. Não, se é polialélico, quer dizer que naquele locus, daquele cromossomo específico, você pode ter diferentes alelos. Então, eu posso ter o azão, o azinho, o bezão, o bezinho, o cezão, o cezinho, diferentes alelos, e nós podemos ter, portanto, diferentes junções desse alelo, como na pergunta A, na alternativa A. Por exemplo, no cromossomo 21 eu tenho o paralélico azão-azinho, mas eu posso ter, por exemplo, se ele é polialélico, eu posso ter o azão-bezão, azão-bezinho, cezão-dezinho e assim por diante. Numa série polialélica, encontramos sempre genes ligados. Não encontramos sempre genes ligados. E caracteres polialélicos só são encontrados nos cromossomos sexuais. Não, eles podem ser encontrados nos demais cromossomos também. Então, a única resposta correta realmente é a alternativa A. Questão 11 de 2006. Cientistas sul-coreanos anunciaram a clonagem bem-sucedida de um cachorro.
Eles utilizaram a mesma técnica que permitiu a clonagem da ovelha Dolly, para criar um clone a partir de um galgo afegão de 3 anos. O clone que recebeu o nome de Snoopy é geneticamente idêntico ao pai, de acordo com testes de DNA. Os testes de DNA mencionados no texto acima apenas confirmam que Snoopy e seu pai são idênticos geneticamente. Isso já era esperado, pois no processo de clonagem... Qual é o processo de clonagem? Se vocês lembrarem, para nós clonarmos um indivíduo, você vai pegar uma célula somática dele, retirar o núcleo e implantar esse núcleo em um óvulo do qual já foi extraído o núcleo. Então, você vai pegar um óvulo sem núcleo e vai colocar o núcleo de uma célula somática de um outro indivíduo nesse núcleo. Por isso que ele é geneticamente idêntico ao pai. Por quê? Porque ele vai ter todo o material genético desse pai através desse núcleo da célula somática. E não vai ter DNA da mãe no núcleo. O que vai ter de DNA da mãe será nas mitocôndrias. Se nós lembrarmos, a gente está transferindo apenas o núcleo. As mitocôndrias são as que já continham no óvulo, correto? Então, vamos para as alternativas que a UFPR nos deu. Alternativa A. O núcleo de uma célula somática do pai de Snoopy foi transferido para o óvulo receptor. Sim, exatamente isso que eu acabei de comentar com vocês. Essa é a alternativa correta. Quais são as outras alternativas que a UFPR nos deu? B. O núcleo de uma célula germinativa do pai de Snoopy foi transferida para o óvulo receptor. Isso impossibilitaria que a gente tivesse um indivíduo, pois teríamos apenas metade dos cromossomos. Lembra que para as células germinativas você reduz a metade os cromossomos. Então não teria como ser feito um indivíduo a partir desse processo. C. O núcleo de uma célula somática do pai de Snoopy foi fundido ao núcleo de uma célula somática receptora. Se nós fizermos isso, nós vamos ter 2 núcleos, ou seja, 2 vezes 46 cromossomos, inviabilizaria o processo de obtenção de um clone. Então, não tem como ser essa alternativa. D. O núcleo de uma célula germinativa do pai de Snoopy foi fundido ao núcleo do óvulo receptor. Isso seria fecundação, nós teríamos um indivíduo com metade dos cromossomos da mãe e metade do pai. Isso não é clonagem, isso é, por exemplo, o que a gente faz em fertilização in vitro. Letra E. Uma célula germinativa do pai de Snoopy foi implantada no núcleo de uma célula somática receptora. Se você pegar uma célula germinativa e colocar no núcleo de uma célula somática, primeiro, se você pegar uma célula, não tem como, né, você implantar dentro de um núcleo. É muito material que não faz parte do núcleo. E se você pegar o núcleo de uma célula germinativa e colocar numa célula somática, a célula somática não é um óvulo para, né, fazer todo aquele procedimento de divisão, não tem essas características, e mesmo que tivesse, você está colocando 23 cromossomos em um núcleo que já tem 46, o que inviabilizaria o processo de clonagem também. Então, a única alternativa que teria condições de explicar, né, a clonagem seria a alternativa A. Questão 12, 2006. Considere um casal em que ambos os indivíduos são heterozigotos para um locus dialélico. Então, temos os alelos apenas azão e azinho. A probabilidade de virem a ter um filho homem e heterozigoto para este gene é D. Então, venham aqui comigo. Nós temos um casal heterozigoto, azão azinho com azão azinho. Qual a probabilidade deles terem um filho heterozigoto? Então, nós temos o cruzamento básico, azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Probabilidade de heterozigoto, 1/2. Ele pergunta também a probabilidade de ter um filho homem heterozigoto, ou seja, de ter um menino. Lembramos que é sempre 1/2, tanto para menino quanto para menina. Então, nós temos que isso aqui é 1/4, né? 2 vezes 2, 4, 1 vezes 1, que é igual a 25% de chances. Resposta, letra B. Questão 13, de 2004. Analisando a figura abaixo, que representa um cariótipo humano, é correto afirmar que se trata de um cariótipo de um indivíduo.
é o indivíduo masculino ou feminino? Se nós olharmos os cromossomos sexuais, ao lado do cromossomo 12 nós temos o X e ao lado do 22 nós temos um Y. Então, é um indivíduo masculino. Então, verdadeiro para masculino, falso para feminino. Com síndrome de Down. O que caracteriza geneticamente a síndrome de Down? Trissomia do cromossomo 21. Neste caso, se nós olharmos o cromossomo 21, nós temos 3 parezinhos de cromossomos. Então, sim, é a trissomia do 21, síndrome de Down. Síndrome de Patot. Patot é a trissomia do cromossomo 13. No nosso cariótipo, o cromossomo 13 só tem 2 pares de alelos. 2 pares de cromossomos, desculpa. Então, não é síndrome de Patot. Síndrome de Edwards. A síndrome de Edwards é a trissomia do 18. Neste caso, não há trissomia no cromossomo 18, então mais um falso. Cariótipo normal. Seria cariótipo normal se nós não tivéssemos a trissomia no 21, então também é falso. E a última, com uma anomalia numérica de autossomos. No nosso cariótipo, nós temos do cromossomo 1 ao 22, que são os autossomos, e nós temos o X e o Y, que são os sexuais. Aonde que está a anomalia? No 21. 21 é autossomo, então essa é uma alternativa verdadeira. Essa prova ela ainda era da questão de somatória, certo? Eu coloquei verdadeiro e falso, mas ela, no caso, teria numerozinhos ali, você teria que somar quais eram os verdadeiros para dar a resposta final, certo? Então, neste caso, é verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Próxima questão. Questão 14 de 2003. A cegueira provocada pela catarata e a extrema fragilidade dos ossos são características que podem aparecer em seres humanos e resultam da ação de 2 genes dominantes, autossômicos, presentes em cromossomos diferentes. Um homem com catarata e ossos normais, cujo pai tem olhos normais, casa-se com uma mulher de olhos livres de catarata, mas com ossos frágeis. O pai da mulher tem ossos normais. Assim, pode-se afirmar que um descendente do casal tem. O problema nos disse que nós tínhamos um homem com catarata, com o pai com olhos normais. E a mulher tinha ele tinha ossos normais. A mulher tinha olhos normais, sem problema de catarata, mas tinha ossos frágeis, então osão, ozinho. Para nós sabermos como serão os filhotes, os filhos desse casal, nós precisamos separar os gametas para fazer o cruzamento. Quais seriam os gametas do macho? Aqui nós temos um cesão, ozinho, cesão, ozinho, cezinho, ozinho, cezinho, ozinho. Então, os gametas dele só podem ser cesão, ozinho e cezinho, ozinho. O da mulher, ela tem o cezinho, ozão, cezinho, ozinho, e aqui vai repetir cezinho, ozão, cezinho, ozinho. Então, esses são os 2 gametas dela. Agora é só fazer o cruzamento entre eles. Então, nós temos aqui cesão, cezinho, ozão, ozinho. Esse primeiro. Aqui nós temos cesão, cezinho, ozinho, ozinho. Vamos pro de baixo. Vai ser cezinho, cezinho, ozão, ozinho, cezinho, cezinho, ozinho, ozinho. Esse é o cruzamento possível para este casal. Então, agora a gente tem que ver quem é quem dentro do que a gente fez. Vou colocar isso numa tabela melhorzinho na imagem para vocês a seguir, para a gente responder as alternativas. Então, vamos para as alternativas. 100% de probabilidade de nascer livre de ambas as anomalias. Quem que é totalmente recessivo? Só um quadradinho, ou seja, 25%. Falso.
50% de probabilidade de vir a sofrer de catarata e ter ossos normais. Quem tem um Czão e 2 ozinhos? 25% apenas. Então, falso. 25% de probabilidade de vir a ter olhos normais e ossos frágeis. Quem que tem tudo Czinho, mas tem um osão? 25%. Correto. 50% de probabilidade de vir a apresentar ambas as anomalias. Quem que apresenta ambas as anomalias? Também 25%. A última afirmativa, 50% de probabilidade de vir a apresentar apenas uma das anomalias. Quem que apresenta só uma das anomalias? Temos um quadradinho que apresenta só os frágeis e um quadradinho que apresenta apenas catarata. Se somarmos 25 de cada um, dá 50%, alternativa correta. Penúltima questão de hoje, de 2006, mais uma vez um heredograma. Na genealogia abaixo, os indivíduos assinalados com preto apresentam uma anomalia determinada por um gene dominante. Então, vamos ver a nossa genealogia. No primeiro casal, o único casal, na verdade, nós temos o pai, que tem o gene dominante, e a mãe com os 2 recessivos, porque se ela não apresenta anomalia, ela tem que ser homozigota recessiva. Se nós olharmos os filhos, nós temos 2 filhos que não são anômalos, não tem essa característica. Então, eles também são homozigotos recessivos. Para os filhos serem homozigotos recessivos, eles têm que ter um azinho, digamos que o gene seja um azão-azinho. Tem que ter vindo um azinho do pai e um azinho da mãe. Então, o pai, como ele é anômalo, então ele tem que ser azão-azinho. Ele é heterozigoto, a mãe homozigota. Os outros 2 filhos que apresentam essa característica anômala, eles são obrigatoriamente heterozigotos também, porque a mãe só pode ter dado um azinho e para eles apresentarem a característica anômala, eles têm que ter recebido um azão do pai. Agora vamos para a análise das alternativas. Alternativa A. Todos os indivíduos afetados são homozigotos. Então, a gente já viu que todos eles são heterozigotos. B. Todos os indivíduos não afetados são heterozigotos. Não, se a característica anômala é dominante, os não afetados têm que obrigatoriamente ser homozigotos recessivos. C. Apenas o indivíduo 1,1 é heterozigoto. Não, os filhos dele também são. A gente já viu isso. D. Apenas os indivíduos 1,1, 2,1 e 2,5 são heterozigotos. Eles todos são heterozigotos, como a gente acabou de verificar. Todos eles têm que ser azão-azinho. Então, a alternativa correta, letra D. A letra E também não poderia ser. Por quê? Porque diz que o 1 e o 1,2 são homozigotos. E o 1,2 a gente já viu que é heterozigoto. Alternativa correta, letra D. Então, vamos para a última questão de genética. Ela é de 2011. Admita que 2 genes, azão e bezão, estão localizados no mesmo cromossomo. Um macho, azão, bezão, azinho, bezinho, foi cruzado com uma fêmea, azinho, bezinho, azinho, bezinho. Sabendo que entre esses 2 genes há uma frequência de recombinação igual a 10%, qual será a frequência de indivíduos com genótipo azão, bezinho, azinho, bezinho, encontrada na descendência desse cruzamento? Então, vamos lá. A mãe é somente azinho, bezinho. Independente de ocorrer permuta ou não, ela vai continuar com o mesmo gameta. Então, esse gameta não vai ser recombinante. A única recombinação possível é dos gametas do pai. Sendo azão, bezão, azinho, bezinho, o pai pode fazer esse gameta, azão, bezão, azinho, bezinho, ou ele pode recombinar, formando azão, bezinho, azinho, bezão. Então, nós temos 2 gametas recombinantes. Se o total de frequência da recombinação gênica é de 10% e nós temos apenas 2 gametas, significa que cada um deles tem uma frequência de recombinação de 5%. Resposta correta, então, é a letra E. Pronto, pessoas, terminamos a correção, a resolução das provas de genética da UFPR.
pelo menos desde o processo seletivo de 2002 e 2003. Deu para notar que a prova ela não é muito difícil, as questões são básicas, cai basicamente, primeira lei de Mendel, você fazer aquele cruzamento básico do azão, azinho, bezão, bezinho. Dificilmente eles vão pedir para você fazer o cruzamento com muitos genes, porque demora muito para você resolver e você não tem tempo para isso, por isso, primeira lei de Mendel, rapidinho. Heredogramas, prestar bastante atenção em quem é homozigoto, quem é heterozigoto, se a anomalia é dominante ou recessiva. Pelo heredograma, se ele não dá no enunciado, o heredograma vai te dizer isso, então prestar bastante atenção, fazer com calma, ler atentamente e grifar as palavras-chave. Na verdade, isso é para a prova toda da federal, mas principalmente biologia. Então, vejo vocês com o próximo vídeo, com a próxima matéria, que vai ser fisiologia. É extremamente importante, é o conteúdo que mais é cobrado nas provas da federal. Até o próximo vídeo.